Primeiro eu vou ler a chamada dessa pauta da maneira que vocês vão encontrar em qualquer portal de notícia. E depois nós vamos destrinchá-la. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou ao Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas no inquérito que investiga, no inquérito não, né, já na ação, na petição 12.100, né, que na ação penal, dentro desse bojo da ação penal, que está processando, julgando e condenando as pessoas envolvidas com os atos do 8 de janeiro, chamado de golpe de Estado. O PGR acusa os denunciados pelos crimes de abolição, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa, ambas com uso de violência ou grave ameaça, de golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. As penas máximas de todos os crimes imputados, no caso de Bolsonaro, somam 43 anos de prisão. Mas a dosimetria da pena, caso ele seja condenado, será apenas definida no final do julgamento da ação penal, que ainda não foi aberta. O cálculo da punição leva em conta os crimes pelos quais ele vier a ser condenado, não necessariamente todos da denúncia, bem como agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena. A peça acusatória da PGR afirma, aspas, o plano se desdobrava em minuciosas atividades requintadas nas suas virtualidades perniciosas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado. Cogitava do uso de armas bélicas contra o ministro Alexandre de Moraes e a morte por envenenamento de Luiz Inácio Lula da Silva, fecho aspas. De acordo com o documento, o plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que a ele anuiu. Nas 272 páginas da denúncia da Procuradoria-Geral da República, apresentada nessa terça, alguns nomes anteriormente indiciados pela Polícia Federal ficaram de fora. Integrantes da cúpula da PF, porém, acreditam que mais pessoas serão denunciadas em novas manifestações da Procuradoria-Geral da República, de acordo com a apuração da CNN. São outras duas frentes que ainda não foram apresentadas em acusações contra Bolsonaro. O caso das joias sauditas e a suposta fraude nos cartões de vacina. Delegados ouvidos pela reportagem dizem também que há uma expectativa de que alguns nomes indiciados, mas não denunciados, devem, sim, ser denunciados no âmbito do inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal. Vamos à análise. Eu tive uma discussão bastante técnica com a equipe do Faroeste Brasileira antes de entrar no ar, porque quando a peça da denúncia do PGR foi divulgada, e assim vocês acham em grandes portais de notícia, como o Portal G1, que é das organizações Globo, é uma peça com 272 páginas. Ok. Mas, senhores, o título da matéria falava que a PGR tinha denunciado 34 pessoas. Mas você abre esta peça de 272 páginas, você chegou a abrir, João? Você tem 8 denunciados. 8. Não, espere um pouquinho, eu chamo assim que for necessário, Renan. 8 denunciados. Aí eu fiquei me perguntando, o que será que aconteceu? Tem 8? Estão falando em 34? Cadê os outros 26? Onde estão os outros 26? E olha daqui, olha de lá. Aí eu falei, bom, deixa eu ler essa peça com 272 páginas que denuncia 8 pessoas. O Ramagem, Almirante Almir Garnier, Anderson Torres, General Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, General Paulo Sérgio e General Braga Neto. Essa de 8. O que diz a petição? A petição, ela fala de uma organização criminosa para impedir, por meio de violência ou grave ameaça, o funcionamento dos poderes da República, que é o crime de tentativa, né, de atentado contra o Estado Democrático de Direito,
e depor governo legitimamente eleito, que é o crime de golpe de Estado, além de concorrer via auxílio moral e material para a depredação, né? O patrimônio histórico, tombado, etc. e tal. Bom, essa petição, ela é muito interessante, porque como nós lemos em todas as notícias, a peça que faz a acusação, ela fala o plano várias vezes. E isso é muito importante, porque no Brasil o plano não é crime. Se está certo ou está errado, eu não sei. Se deveria ser crime, não sei. Mas a própria palavra diz, se deveria ser crime, porque se deveria é que não é. Porque o nosso Código Penal tira o plano. O plano só é levado em consideração se o crime for consumado. Porque aí você fala de um crime planejado. Você aumenta a pena. Então, o plano não é crime. Aí ele fala o plano várias vezes e é interessante a palavra virtualidades perniciosas, ou seja, tudo que se imputa como crime, a própria PGR reconhece como virtualidade. Como virtualidade. Bom, além disso, olhando a petição, nós vemos que eu dividi a petição assim. Tem uma parte da petição, dessas 272 páginas, as 18 páginas, depois da apresentação dos denunciados, é um puro panfletarismo, chamado de uma introdução necessária. Isso não existe numa acusação penal. O que se está tentando fazer em 18 páginas, o que o Paulo Gunner tentou fazer, foi um exercício de acrobacia para sustentar que a estrita legalidade não está sendo observada nessa denúncia. Em 18 páginas. 18 páginas. Isso é imprestável. Aliás, isso já diz que essa denúncia é uma porcaria. Que ele está criando um preâmbulo para justificar por que não vai valer neste processo penal o direito penal e o direito processual penal e as garantias constitucionais. Aí depois, na página 25, ele começa a falar do plano antidemocrático. Ele usa a palavra plano mais uma vez. Na página 26, ele diz que desde junho de 2021, isso é muito interessante, desde junho de 2021, os denunciados realizam atos dolosos para a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. O governo legitimamente eleito era o governo Bolsonaro. Como é que eles faziam isso em junho de 2021? Aí eles tentam fazer colar. Eles pegam uma pesquisa da Gazeta do Povo de julho de 2021 dizendo que Lula ganharia a eleição. Mas então como é que começou? Como é que desde junho eles já estão se preparando para depor o governo legitimamente eleito, sendo que o governo legitimamente eleito naquela época era o governo do Bolsonaro? Olha que falha! Aí depois, ele diz que desde 6/21, eles também já se preparavam para dar sequência a atos que visavam romper a normalidade do processo sucessório. Me desculpem, mas o processo sucessório começa com a eleição. E quem rompeu com a normalidade e a legalidade e a constitucionalidade e a decência do processo sucessório foi o TSE, ao fazer uma súmula 7 meses e meio depois do prazo. Então o PGR deveria processar o Alexandre de Moraes e todos os coleguinhas dele que aprovaram uma regulamentação em 20 de outubro de 2022, sendo que a legislação só permite até o dia 3 de março. Até o dia 5 de março. Está errado. Na página 27, o PGR fala em manipulação de notícias eleitorais. Ora, descobriu-se agora há pouco que o Felipe Neto, que fez campanha para o Lula, foi junto com Luiz Inácio Lula da Silva ao último ato de campanha televisiva no período da tarde. Lula levou o Felipe Neto, fez campanha para ele e Felipe Neto prestou serviços através de sua instituição, que recebeu dinheiro de uma fundação estrangeira, do Jorge Soros, ao TSE.
portanto, se tem alguma campanha viciada, foi a campanha do TSE. Por que Alexandre de Moraes e a sua turminha não estão sendo denunciados por atos antidemocráticos? Mas, o que traz de prova essa denúncia? Tem o caderninho do general Heleno nas páginas 33 a 38 e 45 a 47. Ora, se eu pegar meu caderninho e escrever que eu combinei com o Alexandre de Moraes de soltar uma bomba na Praça da Sé, será que ele vai ser processado? É claro que não! Então não tem nada contra o Bolsonaro aqui. Aí depois tem um doc que foi achado nos arquivos do Ramagem, nas páginas 38 a 44. Alguma prova como Bolsonaro, envolvimento do Bolsonaro? Não. Depois tem uma entrevista e uma live pública do Bolsonaro, as páginas 47 a 49. Depois tem discursos públicos do Bolsonaro nas páginas 50 e 51. Aí eles cavucam a questão da ABIN paralela das páginas 51 a 63 e eu me pergunto, e a ABIN paralela do Alexandre de Moraes com o TSE com talha-ferro? Porque se a justiça tem que ser feita, o direito tem que ser aplicado de forma isonômica. Senão não é justiça, é perseguição política. Aí depois tem um blá 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 desgraçado de debates públicos da página 63 à página 120. Ou seja, não tem uma prova até a página 120. Aí depois vem nas páginas 120 a 140 os textos do secretário executivo da presidência, Mário Fernandes, o tal punhal verde e amarelo, mas nada de Bolsonaro até o momento. Aí depois tem uma reunião na casa do Braga Neto sem o Bolsonaro, nas páginas 140 a 146. Aí tem a questão dos monitoramentos, que aconteceram nas páginas 146 a 149. Mas o monitoramento é uma violação de privacidade, não é golpe de Estado. E se for golpe de Estado, o STF tinha que cair, inteiro. Inteiro. A gente tinha que chamar uma corte para julgar todos os ministros do STF, do TSE. Não. Não é? É. Depois tem, olha que absurdo, depois tem uma reclamação das atitudes, dos requerimentos processuais eleitorais do PL nas eleições de 2022. Isso ocupa as páginas 149 a 163. Aí depois aí agora fala, é o filé, o decreto do golpe de Estado. O rascunho da minuta do decreto de golpe de Estado. E o PGR usa esta expressão, golpe de Estado. Decreto do golpe de Estado. Esse assunto está nas páginas 163 a 210. Mas aí você olha, 163, 164, 165, 166, 167, 208, 209, 210. Cadê a minuta? Cadê? Não tem a minuta! Não tem o rascunho da minuta! Cadê? Não tá! Não tá lá! Não tá lá! Aí eu falei, que sêmen é esse? Pra não falar porra. Não tá lá! E o que se tem ali, tem um trechinho. Eles põem sulfite em cima só pra fotografar trechinho. E aí você vê claramente que é uma minuta de um decreto de estado de sítio que é previsto pela Constituição. Então não pode ser decreto de golpe de Estado, ou a Constituição é golpista. Aí então eu continuo. Aí falo da Operação Copa 22, da página 210 a 226. Eles falam de novo dos monitoramentos das páginas 226 a 230. Aí eles falam planejamento após golpe de Estado. Porque tem uns malucos que fizeram, né? Junto com aquela minuta, quem vai ocupar qual gabinete, né? Na crise que será depois da aprovação do decreto de estado de sítio, que é constitucional.
Isso está nas folhas 230 a 239. Mas também não tem nada que ligue o Bolsonaro. Aí depois, eles vão falar do vínculo com 8 de janeiro, do vínculo moral. As páginas 239 a 252. E depois, no final, eles chamam o Anderson Torres, que estava de férias, de omisso, as páginas 252 a 268. E os pedidos de condenação estão nas páginas 268 a 272. Nenhuma prova contra o Bolsonaro. Nenhuma. Tudo diz que me diz. A maioria, revelações do Cid. Revelações que o Cid já falou que foi forçado a dar. E mesmo que não tivesse dito, revelações de um preso provisório, que o STF considera tortura. E por isso o Palocci foi preso, e por isso a Lava Jato acabou. E por isso os maiores corruptos da história desse país estão na rua e são inocentes. E nós somos obrigados a chamá-los de inocentes. Não tem uma prova contra o Bolsonaro. Aí eu vou olhar, tá, mas não tem anexo isso aqui? Não tem. Ele não juntou nada depois? Ah, tem os documentos que ele junta. O PGR junta documentos. Aí eu vou olhar. Acompanha a denúncia da Polícia Federal, que é aquela do seria, poderia, deveria. Aquela cheia de virtualidades, que é uma denúncia de 9 folhas, tirando a capa 8, que não traz um elemento de prova. Não traz um elemento de prova. Aí fala, não tem mais nada, não juntou mais nada, e procuro, eu lá perdido em 1.350 páginas, aí acho, não, tem mais. Tem uma nota técnica do Senado Federal falando dos danos do prédio, de 11 páginas. Aí eu procuro prova quando o Bolsonaro, em especial, o que eu acho? Nada. E não venham falar bolsonarista, direitista, nada disso. Eu vou aqui citar o finado Reinaldo Azevedo, que a época da Lava Jato, que a época do caso do sítio de Atibaia dizia, eu desafio alguém a olhar os autos e achar uma prova contra o Lula. Então eu desafio aqui a todo mundo a olhar tudo isso que eu olhei e achar uma prova contra o Bolsonaro. Não tem. Não tem. E o que me espanta é um outro fato interessante, porque eu falei, cadê os 34? Cadê os 34? Cadê os 34 denunciados? Aqui só aparecem 8. Aí eu fiz, vindo para cá, para Oeste, no meu bloco de notas, desculpem esse print, mas coloca o primeiro print aí, Renan. Olha como é que funcionou o protocolo. Tira o rodapé. Às 20 horas e 42 minutos, aconteceu o protocolo eletrônico da peça 1071, com 6 denunciados. O Fernando Oliveira, o Felipe Martins, o Marcelo Câmara, Marília Alencar, Mário Fernandes e Silvanei Vasquez. Depois, ao mesmo tempo, no mesmo minuto, eu fiquei espantado. Não demorou nada. Como é que foi? Assim, foi muito rápido. Eu não consigo fazer 3 protocolos no STF dentro do mesmo minuto. Aliás, eu desafio um advogado, qualquer advogado, fazer um protocolo, 3 protocolos dentro de um mesmo minuto. Eu já achei estranho. Depois, ao mesmo tempo, às 20 horas e 42 minutos, nós temos aqui a peça 1073, que é aquela denúncia contra o Ramagem, o Bolsonaro, o Anderson Torres, etc. Então, às 20h42 tem 6 denunciados, às 20h42 tem 8 denunciados. Então, nós temos aí 14 denunciados. E, ao mesmo tempo, às 20 horas e 42 minutos, nós temos um anúncio da divisão das denúncias. O que ele diz? Ele diz, só isso na peça, as denúncias estão divididas em grupos em diferentes peças acusatórias para auxiliar e facilitar o processo. Tá ok. Vamos deixar esse suspenso. O que me intriga é que às 20h50, no site do Ministério Público Federal, nós temos a notícia de 34 denunciados, enquanto somente 14 haviam sido denunciados. Coloca o próximo print, Renan. O próximo print, olha aí, o site do MPF.
às 20h50. Somente 14 tinham sido denunciados. Por que o MPF fez essa fake news? Como é que ele dá notícia de 34 denunciados enquanto só havia 14 denunciados? Eu me pergunto o que aconteceu. Naquele anterior, Renan, volta no anterior. Bom, às 20h50 ele cometeu essa fake news e me intriga como ninguém percebeu isso. O MPF virou jornalismo de fake news, ou ele só podia noticiar depois que de fato ele tivesse feito? Mas aí, a próxima denúncia não é no mesmo carreirão. Só às 21h11 é protocolada a peça 1081, com 12 denunciados. Aí então, nós já temos 26 denunciados. Mas ainda falta gente, faltam 8 pessoas. Às 21h20 é protocolada a peça 1082, com 7 denunciados. 33. Não deu 34 ainda. Agora, interessante é que, às 21h29, coloca o print do G1. Coloca o print do G1, Renan. Às 21h29, o G1 já noticiou, já revelou, né, quem são os 34 denunciados. Só tinha 33. Só tinha 33. Volta nas minhas anotações, Renan. Às 21h34 é protocolada a peça 1084 com a denúncia contra o Paulo Figueiredo. Que estranho. Pode tirar o print da tela, Renan? Então, além de não ter prova, eu fico me perguntando. Deve ter havido alguma pressão. E sabe por que deve ter havido pressão? Porque eu olhei. São 1, 2, 3, 4, 5 petições diferentes. Uma com 8 denunciados, dentre eles o Bolsonaro, outra com 6, outra com 12, outra com 7 e uma só com Paulo Figueiredo. Aí eu olhei peça por peça, que ele disse que ia dividir em grupos para facilitar o processo. Por que ele dividiu em grupos para facilitar o processo se as 5 peças são exatamente iguais, idênticas, até mesmo com os erros de diagramação? Qual foi a razão? O que aconteceu dentro da PGR? Como é que se protocola às 20h42 3 peças diferentes dentro do mesmo minuto, sendo que uma delas tinha o relatório da Polícia Federal, porco, imundo, quem fez esse relatório devia ser preso, devia perder o cargo, e a nota técnica do e mais nada, sem prova. Aí, como é que o Ministério Público Federal já noticia? E só depois ele vai denunciar o resto? E é claro, passou para as organizações Globo, passou para a mídia dependente, publicar os 34 que ele não tinha denunciado ainda. E para que dividir se as peças são exatamente iguais? Que problema houve dentro da PGR para ela pegar um relatório porco, porque o membro do Ministério Público não é obrigado a acatar um relatório da polícia. Ele pode falar, não, aqui não tem nada, aqui não tem prova, eu arquivo, é o papel do Ministério Público. Mas ele pegou esta peça cheia de diz que me diz, que empurra que me empurra, empurra que me empurra, e transformou em denúncia. E ainda falou, olha, estou dividindo em grupos para facilitar o trabalho. Mas não tem nada, são 5 peças idênticas. Que problema houve ali? Que problema houve ali? E será que Jair Bolsonaro, que se diz confiante na justiça, não sei como, me desculpe, porque da mesma maneira que o membro do Ministério Público não precisa acatar um relatório porco, aliás, não deve, ou arquiva ou manda para novas providências, se ele vê uma coisa sem prova, ele não pode denunciar. O juiz, no caso Alexandre de Moraes, nosso ditador, ele pode não aceitar a denúncia. Aliás, é o papel do juiz não aceitar uma denúncia sem provas. Mas ele aceitou. E a coisa agora virou processo.
Pegaram. Pegaram.